Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman, falando com você aqui direto de Israel. Esse é um canal para pessoas como você, pessoas inteligentes, modernas, antenadas no nosso mundo e também interessadas na nossa tradição bíblica. Bem, no vídeo de hoje eu quero tratar de várias questões que chegam até mim sobre os evangelistas, em especial sobre quem foram Marcos, Mateus e Lucas. Quando viveu cada um deles, em que época, em qual que é o background em que eles atuaram e qual a mensagem que eles quiseram transmitir na sua obra, nos seus evangelhos. Tá bem? Acompanhe esse vídeo. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar para fazer parte da nossa comunidade de pessoas modernas, de mente aberta e interessadas na nossa tradição bíblica. Inscreva-se nesse endereço que aparece na tela ou então clicando o link no descritivo. No momento em que você se inscrever na nossa comunidade, você vai ficar por dentro de lives, cursos, vídeos produzidos por mim aqui na Terra da Bíblia. E também no momento da inscrição eu quero te dar dois presentes, eu vou te dar dois presentes quando você se inscrever, que são um vídeo exclusivo que eu produzi aqui na cidade de Davi, em Jerusalém, acompanhado de um PDF para você imprimir, que traz a cronologia e a explicação dos principais eventos da Bíblia, que esse é um conhecimento básico, importante, para a gente entender os livros e as grandes personalidades da nossa tradição bíblica, tá bem? Inscreva-se e aproveite o vídeo que vem aí. Vamos começar, então, vamos seguir os evangelhos em relação ao surgimento mesmo deles. Primeiro, o evangelho de Marcos. O evangelho mais curto, mais, do ponto de vista literário, mais seco, vamos colocar assim, mais seco. Talvez por essa razão ele não aparece na ordenação dos evangelhos, ele não aparece como o primeiro. Também. O primeiro é um evangelho mais elaborado, o evangelho de Mateus. Quem foi Marcos? A gente tem uma boa ideia de quem foi Marcos, quem se remete à autoria do evangelho de Marcos. Marcos, na época da pregação de Jesus, ele seria um adolescente, um jovem, também um pré-jovem, um adolescente na época da pregação de Jesus. E ele aparece aqui, vejam no material de apoio, ele aparece em dois momentos do livro de Atos. Olha só. Atos 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João. Está falando de Pedro, né? Está falando de Pedro aqui. Considerando Pedro, ele foi à casa de Maria, mãe de João. É esse, Marcos. O nome Marcos é o nome greco-romano. João a origem é judaica. Tá bem? Quando a gente fala que o nome dele era João Marcos, é que nem a gente fala Saulo Paulo. Saulo Paulo. Tá bem? O nome João, lógico que João já é um nome que já está indo para o grego, já está indo para o latim, depois vem para o português, mas a origem é o nome judaico, Yohanan, João Batista, João Marcos, João, o autor do Apocalipse. Tá bem? É um nome de raízes judaicas, esse João. Marcos, não. Marcos já é um nome greco-romano. Então, a gente viu na época, especialmente já entre os judeus mesmo, já existia isso, de adotar um nome greco-romano. Vamos lembrar aí do Silvio Santos aí. O nome dele Senor, e ele adotou Silvio. Até hoje se faz isso. O Bob Dylan, né? Robert Zimmerman, ele adotou Dylan para a área onde ele atua. Isso é costume entre os judeus. Praticamente todo judeu ele tem um nome hebraico dado na sinagoga e ele tem um nome adaptado à cultura onde ele vive. Isso também naquela época. Então, olha só, e considerando Pedro, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos.
Aqui continua, olha, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. O interessante é a gente ver que a mãe de João, ela organizava, essa é a conclusão dos historiadores aqui, Maria, que também era um nome de origem hebraica, Miriam, mas a Maria, ela organizava em Jerusalém uma das primeiras igrejas do cristianismo. Um dos primeiros lugares de reunião do cristianismo era a casa de João Marcos, organizado pela mãe dele. Também a presença marcante das mulheres em toda a religião bíblica, né? E até hoje, né? Importância importante das mulheres também na continuidade. Isso é uma longa história aí. Basta pensar que entre os judeus, a definição de judeu é uma pessoa filho de mãe judia, não importa o pai. O pai pode ser um pastor evangélico. Se ele é filho de uma mãe judia, ele vai ser judeu. Isso é um reconhecimento de onde vem a educação religiosa. Então, a gente vê a Maria, que é importante aí. Maria, mãe de João Marcos, ela organizando já no que é considerado uma das primeiras igrejas do cristianismo. E continua aqui em Atos capítulo 15, aí já... ou seja, em Atos 12, a gente vê uma proximidade de João Marcos com Pedro, certo? Pedro frequentando a casa de João Marcos. Em Atos 15, a gente já vê uma outra fase da vida de João Marcos, é quando ele acompanha Paulo em suas viagens missionárias. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha... Ok, e aí continua, porque aí João Marcos ele não acompanha Paulo nessa viagem. Mas o importante é a gente identificar quem é Marcos, o evangelista. Também ele não é apóstolo, é esse João Marcos aqui. O Marcos senta para escrever o seu evangelho não apenas sob o impacto da destruição de Jerusalém, mas sob o impacto também do martírio de seus dois grandes mestres, Pedro e Paulo, em Roma. Certo? Os dois foram martirizados pouco antes da destruição de Roma. Por isso que tem pessoas tem historiadores que dizem que Marcos escreveu o Evangelho não depois do ano 70, mas entre o martírio antes do ano 70. Está falhando, Ariel. Você poderia repetir a última frase, por favor? A última frase, por favor. Isso. Ariel, Então, por isso que tem... Tá bom, Ariel, entendi. se o pessoal desligar o vídeo, Ariel. pode ajudar na transmissão. Deixa eu ver. Se todos desligarem o vídeo. Será que é isso? Tá bom. Quiser tentar. Mas, olha, então, uma coisa importante aqui, é só um detalhe, que tem, às vezes a gente encontra historiadores da Bíblia dizendo que Marcos escreveu o seu evangelho antes do ano 70, sob o impacto do martírio de Paulo e Pedro em Roma. Tá bem? Ou seja, no ano 68, 69, tá bem? Ou 70. Mas a boa parte dos historiadores, a maior parte dos historiadores aponta na imediata destruição de Jerusalém. Mateus e Lucas, os evangelhos seguintes em termos de surgimento.
Os historiadores colocam esses evangelhos em algum momento entre o ano 70 e o ano 100, e uma data mais específica entre os anos 80 e 90 do século I. Eles foram escritos de maneira independente, ou seja, Mateus e Lucas não tiveram contato quando escreveram seus evangelhos. Agora, ambos conheceram o evangelho de Marcos e usaram o evangelho de Marcos como fonte. Só uma coisa importante, olha só que impressionante. O evangelho de Marcos, ele tem 660 versículos. Desses 660 versículos, 600 são repetidos em Mateus. Ou seja, 95% do evangelho de Marcos está em Mateus. Em Lucas, é menos. Dos 660 versículos, 350 estão em Lucas, ou seja, praticamente metade. Ou seja, praticamente metade do evangelho de Marcos, Lucas usou como fonte no seu evangelho. Para nós, vamos dar um exemplo disso, no nosso tempo que a gente tem, vamos dar um exemplo, vale a pena a gente dar um exemplo aqui. Eu vou abrir a Bíblia que o Cisenando tão graciosamente... Eu, Cisenando, estou curtindo essa Bíblia que você me deu de presente. Muito legal, a Bíblia de Jerusalém, muito Que fina, bom. muito elegante. Obrigado mesmo. Tá Obrigado, bom. obrigado mesmo. Abram aí em casa, Marcos 13, só para a gente dar um exemplo. Marcos 13. Vamos ler, eu estou abrindo aqui também. Então a gente vê o seguinte, olha. Vamos ler, ele é um capítulo razoavelmente grande. Ler juntos, então todos localizaram aqui. Desculpa, parou de pular a gravação? Parou de pular? Tá melhor? Tá jóia. Melhorou um pouquinho. Mas ainda a gravação não, o áudio, né? Isso, o áudio tá bom. ainda pula um pouco, mas melhorou. Ainda pula um pouco. É. Tá bom. Ok, tá bom. Então, olha, aqui em Marcos 13, ele começa assim: ao sair do templo, disse-lhes um dos discípulos: Mestre, vê que pedras e construções, disse-lhe Jesus, vês essas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Depois, no versículo 5, então Jesus começou a dizer-lhes: atenção para que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e de rumores de guerras, não se alarmem. É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim. Eu escolhi justamente essa passagem porque justamente aqui tem o messianismo apocalíptico que a gente fala, né? Essa aqui, o Marcos 13, é uma típica passagem de messianismo apocalíptico. Quando no versículo 14 está escrito o seguinte: quando virdes a abominação da desolação está lá onde não deveria estar, que o leitor entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço não desça. Então, aqui também é uma orientação já de Jesus para o não envolvimento dos cristãos na rebelião. Uma profecia que ele faz da rebelião e uma... Aliás, isso eu devo dizer que, na verdade, tem muita gente, então aqui vamos ser corretos nisso. Tem muita gente que vê Marcos 13 como uma profecia que ainda não se realizou, que ainda vai se realizar no final dos tempos. E tem gente que vê Marcos 13 como já tendo se realizada no ano 70, tá bem? Mas isso é uma outra discussão. De qualquer maneira, eu queria abrir agora, por favor, olha, deixem um dedo em Marcos 13, coloca um dedo aqui, e vamos abrir Mateus 24. Agora precisa voltar, porque Mateus está atrás. Vem antes de Marcos nas edições da Bíblia, né? Apesar que, do ponto de vista da feitura da Bíblia, vem depois. Mateus 24.
Quando a gente abre Mateus 24, está assim, olha, Jesus saiu do templo e, como se afastava, os discípulos o alcançaram para fazê-lo notar as construções do templo. Mas ele respondeu-lhes, vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. No versículo 14, Jesus respondeu, atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, o Cristo sou eu, e enganarão a muitos. Vamos pular para o 14. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço não desça para apanhar as coisas da sua casa. Ou seja, o que a gente está vendo aqui é... Veja, não é uma cópia, certo? Mas é uma fonte, sem dúvida. Mateus está usando Marcos como fonte, certo? Basicamente, não é uma cópia Ctrl+C, Ctrl+V, mas é uma base. Isso a gente vê por todo... Se a gente for pegar capítulos e capítulos e capítulos, Mateus faz isso. Ele usa Marcos como fonte. Já a gente tem uma coisa importante para a gente ver sobre isso. Agora, tanto Mateus quanto Lucas teriam usado uma fonte, e isso é discussão entre os historiadores da Bíblia, tanto Mateus quanto Lucas usaram uma outra fonte que não Marcos, que é uma fonte que circulava oralmente entre os cristãos, daquela maneira que a gente viu, repetindo oralmente, decorando, de ditos de Jesus. Então, ou seja, quando os evangelistas eles vão produzir as suas obras, já circulavam entre os cristãos uma tradição de ditos de Jesus, chamado que não tem nome, essa coleção de ditos de Jesus, por isso que se consagrou como chamado fonte que. Eu não sei se eu coloquei no material de apoio, esse que vem do alemão Quelle, desculpa se a pronúncia não está exata, é Q-U-E-L-L-E. Em alemão, Quelle quer dizer fonte. Quelle é fonte. Então, quando a gente fala em português fonte Quelle ou fonte que, a gente só está repetindo, porque Quelle já quer dizer em alemão fonte. Ou seja, tanto Mateus quanto Lucas, além de Marcos, utilizaram essa tradição que circulava entre cristãos de ditos de Jesus, de maneira independente. Mateus não conversou com Lucas quando eles estavam fazendo seus evangelhos, mas ambos usaram essa fonte que circulava entre os cristãos. E também os historiadores da Bíblia localizam outras fontes que Mateus e Lucas usaram também. Muito bem, agora, um outro ponto para lembrar aqui, uma coisa para alguns é óbvio, mas vamos lembrar isso, que Marcos, junto com Mateus e junto com Lucas, são chamados os evangelhos sinóticos. Essa palavra sinótico vem do grego, que quer dizer vistos juntos. Isso quer dizer o seguinte, quando você compara, isso foi feito a partir do século XVIII, entre os primeiros historiadores da Bíblia, eles fizeram uma tabela e viram que dá para comparar os três evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, e comparar
versículos, histórias e fazer e dá para ver, sim, dá para ver eles juntos, ou seja, colocando capítulos deles em paralelo, você vê que ou eles repetem a história, ou eles recontam a história, mas você consegue fazer uma ligação entre os três, uma ligação orgânica, coisa que João não dá para fazer. Por isso que tem os 3 evangelhos sinóticos e João à parte. Muito bem, agora vamos focar um pouco no evangelho de Mateus, só o evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus, ele foi escrito, aparentemente ele foi escrito para servir de pregação e evangelização entre os judeus. Tá bem? Naquele mundo, naqueles grupos dos judeus cristãos. Judeus que iam se convertendo ao cristianismo. O foco de Mateus é esse público. Basta lembrar uma coisa que acho que a gente já falou aqui, que Mateus, ao contrário dos demais evangelistas, Mateus evita a expressão reino de Deus, porque entre judeus, repetir a palavra Deus, 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 seria usar demais o nome de Deus, não em vão, né, porque não é o caso, mas se evita, acho que a gente já falou em outros momentos, se evita entre os judeus usar o nome Deus, Deus, Deus. Então, Mateus usa a expressão reino do céu, enquanto os outros evangelistas não têm problema usar a expressão reino de Deus, porque o público não é de judeus. Mateus é identificado como um dos apóstolos, um dos 12 apóstolos. Ele aparece nos evangelhos como Levi, o nome Levi, que era um cobrador de imposto em Cafarnaum. As pessoas, os historiadores que vão na linha de identificar realmente o autor desse evangelho como sendo realmente o apóstolo, eles dão como base justamente um cobrador de impostos, que hoje a gente chamaria o quê, cobrador de imposto? De um contador da nossa época, certo? Um contador. Vocês sabem, a gente sabe que tanto o cobrador de imposto como um contador, ele tende a ser uma pessoa metódica. Então, faz sentido justamente o cobrador de imposto ter sentado para escrever um dos evangelhos. Tá bem? Quem vai na linha de que Mateus histórico, o Levi, cobrador de imposto de Cafarnaum, é realmente o evangelista, que pode ser, certo? Que pode ser, vai nessa linha. Tá bem? Uma pessoa metódica porque você pegar uma fonte Marcos, juntar com uma fonte Q, e juntar outras fontes para fazer uma obra bonita, que é o Evangelho de Mateus, uma obra bem escrita, precisa ser uma pessoa metódica. Tá bem? Lembrando, o fato que até o ano 180 esse Evangelho não é nomeado como Evangelho de Mateus, mas a partir do ano 180, sim, isso não impede que a gente pense que foi de Mateus, tá bem? Porque na época bíblica não tinha, isso a gente já falou várias vezes aqui, não tinha mentalidade grega de autoria de um certo texto rigidamente, tá bem? Pode ter sido que foi de Mateus, circulou de uma maneira anônima e depois não, foi de Mateus e ele volta a ser nomeado como de Mateus. Agora, os historiadores que colocam um ponto de interrogação sobre a autoria de Mateus histórico para esse evangelho, eles dizem o seguinte: se foi Mateus o autor desse evangelho, por que ele se baseia tão fortemente no evangelho de Marcos? Se ele conheceu tudo em primeira mão,
como seguidor de Jesus, por que ele precisou usar de uma maneira tão intensiva o Evangelho de Marcos? Porque praticamente ele usa todo o Evangelho de Marcos. Ele usa 95% do Evangelho de Marcos, ele repete no seu Evangelho. Também é uma dúvida que fica, um mistério que fica. Digamos que a autoria é de Mateus. Por que ele precisou usar tanto como fonte Marcos, sendo que Marcos não era um apóstolo? Certo? Esse é um ponto. Muito bem. Sim, por favor. O que significava, na época, ser judeu cristão? Como é que era isso? Adriana, deixa eu colocar aqui, peraí, deixa eu anotar aqui. Podemos abordar isso no bate-papo? Sim, sim. Eu vou anotar aqui, judeu cristão. Vamos colocar aqui. Lucas, vamos focar um pouco sobre o Evangelho de Lucas. Lucas, então, é dos primeiros convertidos ao cristianismo fora do mundo judaico. Vamos até pegar essa deixa aqui da Adriana, porque os primeiros cristãos vieram do mundo judaico, eram judeus convertidos ao cristianismo. Lucas é um dos primeiros convertidos fora desse mundo judaico. Pode ser, alguns historiadores colocam a questão se ele conheceu ou não o próprio Jesus. Mas o que nós sabemos é que ele foi um fiel seguidor de Paulo. De qualquer maneira, 1/4 do Novo Testamento é remetido a Lucas. Também 1/4, bastante. Ou seja, o Evangelho de Lucas, mais o livro de Atos, que é remetido a Lucas também, 1/4 é obra dessa pessoa. Também é bastante, né? Bastante, muita coisa. Uma coisa interessante quando a gente vê, especialmente o livro de Atos, é que Lucas não menciona o martírio de Paulo. Por que a gente coloca isso? Porque realmente é um mistério aí, porque a obra de Lucas, o Evangelho de Lucas, ele é datado entre os anos 80 e 90 da era cristã. Alguns dizem até o ano 100. Mas então, por que ele não termina o livro de Atos com o martírio de Paulo, que aconteceu por volta do ano 68? E a gente só pode conjecturar, será que ele escreveu tudo? Mas ele deixou a sua obra, mas ela só foi realmente finalizada algumas décadas depois? Será que Lucas morreu antes da morte de Paulo? Porque é realmente esquisito que ele não tenha incluído a morte de Paulo na sua obra, também sendo um fiel seguidor de Paulo. Alguns dizem que quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 27, que ele fala sobre a sua situação, que ele fala, eu estou vivendo uma situação de tristeza sobre tristeza, talvez fosse o impacto da morte de Lucas, e Paulo está reclamando de uma profunda tristeza. De qualquer maneira, é interessante a gente apontar que o contraste de Mateus, que é um evangelho direcionado ao público judaico-cristão, o evangelho de Lucas vai numa direção totalmente diferente. Lucas era um greco-romano e o espírito do evangelho dele era alcançar o público greco-romano, não alcançar o público judaico. Ele escreveu o evangelho dele para converter o público greco-romano, ou para, digamos, não vamos colocar assim para converter, mas assim, para levar a sua mensagem para o público greco-romano. Então, por exemplo,
Olha só uma coisa interessante. Mateus, quando ele coloca a genealogia de Jesus, isso está em Mateus, capítulo 1, versículo 2. Quando Mateus começa a genealogia de Jesus a partir de Abraão. Então ele fala assim, eu vou contar a história de Jesus, da história de Jesus. Aí ele começa, Abraão gerou Isaac, que gerou a Jacó, que gerou tal, chegando até Jesus. Quando Lucas escreve a genealogia de Jesus, e isso está no capítulo 3 de Lucas, versículo 38, Lucas começa com Adão. Adão gerou Caim, que gerou tal, que gerou tal, que gerou tal, que gerou Abraão, que gerou tal, que gerou tal, que gerou tal. Ou seja, o que Lucas está querendo, o que Lucas quer que o seu leitor identifique é que nós sabemos, Adão e Noé, etc., não tinha uma religião definida, são os primórdios de toda a humanidade. Então, Lucas quer que o autor se identifique a partir de Adão, a partir dos primórdios da humanidade, enquanto que Mateus quer que o leitor se identifique a partir de Abraão, porque ele está falando para um outro público. Lucas também, ao redor do seu texto, ele procura explicar alguns termos da cultura judaica ou do hebraico para o seu leitor. Então, ele é mais explicativo. Mateus não precisa fazer isso. Porque o alvo dele, do Evangelho de Mateus, ele conhece essas coisas, ele estaria fazendo redundância. Lucas não, ele quer explicar coisas da cultura do Antigo Testamento, ele quer explicar para o seu público. Ele, por exemplo, é o único que conta a história do bom samaritano. Quando a história que Jesus conta do bom samaritano, ela só aparece em Lucas, que é uma história universal, que Jesus ele coloca que quem realmente ajudou aquela pessoa deixada semi-morta na estrada de Jerusalém não foi nem o sacerdote, nem o levita, mas foi um estrangeiro, um samaritano. Então, ele conta essa história. Ele se interessou mais por essa história, enquanto os demais não se interessaram muito. Ele se interessou por essa história. E também, já que estamos falando de Lucas, ele é chamado o evangelista da oração. Uma coisa bonita, orações importantes que foram inspiradas ou tiradas dos evangelhos, como o Benedicto ou como a Magnificat, são orações. Por exemplo, no mundo católico, todo o clero católico, todos os dias, dos padres até o Papa, rezam o Benedictus, rezam a Magnificat, que estão no primeiro capítulo de Lucas. É Lucas só quem nos transmite isso. Os outros evangelistas não nos transmitem. Ele é chamado de o evangelista da oração. Então, tem esse aspecto que eu achei bonito trazer aqui. E João é um evangelista independente de Marcos, Mateus e Lucas. João é o último dos evangelistas, ele escreve entre os anos 90 e 100. E ele teve acesso a fontes diferentes que Mateus, Marcos e Lucas não tiveram. Também ele trabalhou com fontes diferentes deles, e daí o interesse em examinar João. Então, na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos comparar os 3 evangelistas sinóticos com João, em termos de informações que é trazida por João, em termos de estilo literário que traz João.